Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez com vocês, Pastor Flávio de Andrade, em mais um vídeo, para a glória de Deus. Neste vídeo, nós iremos falar sobre o relógio de Deus. Você sabe como Deus conta as horas? Você sabe me dizer? Veja bem o que o Espírito de Deus me revelou. Ele me disse: antes do Messias, do Cristo, as horas foram contadas através de Israel. Israel era o relógio de Deus. Tudo que acontecia na terra acontecia através do povo de Israel, o povo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus me disse: após Cristo, Deus conta as horas através da igreja. Ajude o meu povo a compreender o meu relógio. Durante muitos anos, o meu relógio foi Israel. Agora o meu relógio é o novo Israel, a igreja. Se você trabalha com Deus, fazendo o que Ele te manda fazer, você contribui para que o relógio de Deus trabalhe mais rápido. É por isso que o Senhor tem levantado novos ministérios que se desligaram do sistema religioso para fazerem com que o relógio de Deus trabalhe mais rápido. Contribua com o relógio de Deus, fazendo o que Ele te ordenar. Bom, você deu para entender o que Deus está falando, que o relógio dele agora é a igreja. Desde quando Cristo fundou a sua igreja, agora o relógio de Deus é a igreja. Deus tem um número de salvos para ser alcançado. E hoje Ele me deu também uma revelação da soma dos céus, que nós estaremos postando em um próximo vídeo. Mas você está aí também para ver a história de um profeta, ouvir o que eu tenho a dizer sobre esses anos que eu tenho servido esse Deus, conforme você tem visto os vídeos anteriores. Então agora eu quero passar para você mais algumas experiências. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma certa vez, o Senhor me levou a uma cidadezinha em Santa Bárbara, em Minas Gerais. Lembro-me que era um tempo de inverno, estava muito frio no interior de Minas, no lado sul, que é o lado mais frio de Minas. Então, nós fomos de viagem para lá, mas só que a viagem não foi muito boa, porque Satanás não queria que nós chegássemos naquela cidade, uma cidade dominada pelo catolicismo. Aleluia! Mas nós chegamos lá com muita dificuldade. Nós fomos com uma Kombi, eu mais três irmãos, um motorista, mais um irmão, né? Dois motoristas, um ia revezando com o outro, até chegarmos em Minas, mas só que a Kombi teve problema no motor e 2 pistão pararam de funcionar e ela começou a funcionar somente com 2, 4 pistão só funcionava com 2. Então quando chegava a subida, nós tínhamos que pular do carro e empurrar o carro até chegar lá em cima, e foi com muita dificuldade. Chegamos em Rio Preto, passamos a noite, dormimos dentro da Kombi, né? E foi muito difícil para nós. Chegou no outro dia, conseguimos um mecânico que ajudou, ajeitou um pouco o carro, o motor,
e nós partimos para o interior de Minas Gerais. Pegamos uma estrada de terra, uma estrada muito longa mesmo, era muitos quilômetros, não me recordo quantos quilômetros, mais ou menos 30 quilômetros para dentro do interior de Minas. Então foi muito difícil aquela viagem, e já era noite quando nós entramos naquela localização. E eu me lembro que no meio da estrada apareceu um vulto branco, e eu olhei para o irmão e falei: você está vendo o que eu estou vendo? Ele falou: estou vendo sim. Ué, o que é isso que está ali no meio da estrada? Quando nós passamos aonde estava aquele vulto branco que parecia um homem, desapareceu. Eu e mais um irmão vimos, o irmão Alcides, nós vimos aquele vulto. O outro que estava do nosso lado dirigindo, o irmão Leonardo, não viu. Ele disse que eu não estou vendo nada, mas eu estava vendo e o irmão Alcides estava vendo. Nós vimos um vulto quando passou na estrada, parou na estrada, esperou a gente chegar. Quando a gente foi se aproximando, ele desapareceu. Aí a gente deixou aquilo para lá e a gente já estava, uma viagem que levava menos de 24 horas para a gente chegar lá, levou quase 3 dias. E foi muito difícil, Mas nós chegamos lá. Me lembro que a gente parou perto de um riacho, nós fomos tomar banho, a água estava muito gelada, mas nós tomamos banho. Estava difícil, o corpo suado, e nós chegamos lá em Minas e fizemos um ar livre. E me lembro quando a gente foi fazer o ar livre, também chegou uma caravana aqui do Rio de Janeiro de ônibus, foi para lá e nós fizemos um ar livre, foi uma bênção, pessoas ouvindo a palavra de Deus. E me lembro que alguém mandou um bêbado ir lá perturbar a gente, e eu cheguei para perto daquele bêbado, comecei a falar de Jesus para ele, começou a chorar, nós oramos por ele. Lembro-me que também fui no mercadinho procurar o que tinha para a gente comer, e a gente conseguiu uma alimentação lá, né? E me lembro que chegava um rapaz para beber uma cachaça, e eu comecei a pregar Jesus para ele, e ele era desviado, ele começou a chorar, nós oramos por ele. E lembro quando os fazendeiros chegaram e querendo nos intimidar, mas nós não deixamos nos intimidar, nós pregamos a palavra de Deus naquele lugar. E no domingo à noite nós fomos num culto da Assembleia de Deus, e quando nós chegamos lá e procuramos, conversando com os irmãos, falei: você não faz ar livre aqui não? Você não faz evangelismo? Não, não faz não. Se a gente fizer, esse povo aí vem perseguir a gente, joga pedra na igreja, aqui é muito difícil. Foi uma das experiências marcantes que nós tivemos, pregando o Evangelho de Jesus no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Santa Bárbara, e lá o domínio era da Igreja Católica. Tá vendo, irmão? É muita coisa que nós temos que falar, muitos missionários contam quanto sofrimento, quanto a perseguição dessa igreja. Mas a gente tem que amar eles, né? Nós temos que amar o povo da Igreja Católica, não é? Você ama o povo da Igreja Católica? Você ama os católicos? Você tem que amar os católicos, não é verdade? Mas e aí, você ama os batistas? Você ama o povo da Assembleia de Deus? Você ama o povo da Igreja Deus e Amor? E aí, você ama o povo da Igreja Mundial, da Igreja Universal, da Igreja da Graça? Nós temos que amar. E aí, você ama os seus líderes? Você tem que amar o padre, você tem que amar o líder da Universal, da Igreja Mundial, você tem que amar eles. Nós temos que amar a todos. Você tem que amar o povo que trabalha na Rede Globo, você tem que amar os jornalistas, estão trabalhando lá, nós temos que amar. Você vai ficar perseguindo eles? Jesus não mandou perseguir ninguém, Jesus mandou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, fica aí essa interrogação, o que você me diz? A quem nós temos que perseguir? Nós não temos que perseguir ninguém, nós temos que pregar o Evangelho, que Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez,
Deus me mandou ir numa igreja. E nós fomos nesta igreja. E no final da reunião, eu levantei a mão e falei: pastor, Deus manda entregar um recado para a igreja. Então, ele me chamou na frente e eu comecei a falar. E aponta para aqui, aponta para ali, chama um aqui, chama outro aqui. Num dado momento, aquele pastor levantou e falou assim: agora acabou, não precisa mais de falar mais nada não. Eu olhei para aquele pastor e falei: o senhor está impedindo de eu entregar o recado de Deus? Ele não quis me responder. Eu cheguei para ele: veja bem, você vai dar conta disso para Deus. Deus está mandando entregar um recado na igreja e você está impedindo, o senhor está impedindo de entregar o recado para Deus. Você vai dar conta de Deus, você vai ver o que vai te acontecer. E fui embora. Vim embora para minha casa. Os anos se passaram. Um dia, me chamaram para pregar numa igreja. Este pastor não estava mais neste lugar. Já aconteceu uma coisa lá naquela igreja. Aquele pastor foi ter que sair de lá e muita gente abandonou aquele pastor e ele já estava em outro lugar. E um irmão conhecido nosso me chamou para pregar lá naquela igreja. Quando eu chego lá, quem é o pregador? Quem é o pastor? O dito pastor. O dito pastor estava lá, era o presidente. Agora ele não podia me impedir de pregar a palavra de Deus. Eu preguei e Deus me usou para muita gente. Pessoas foram curadas, pessoas foram abençoadas. Eu não toquei no assunto, mas alguém me disse: você sabe o que aconteceu com esse pastor? A igreja onde ele liderava, expulsaram ele, por isso que ele está aqui nessa igreja. E a esposa dele está em cima de uma cadeira de roda, e ele que faz tudo dentro de casa. Não proibais as profecias. Aquele que profetiza da parte de Deus será louvável, mas aquele que não profetiza dará conta a Deus. Não proibais as profecias. Pode profetizar, irmão. Profetiza. Pode profetizar. Não tem problema não. Eu vou deixar você profetizar. Mas saiba de uma coisa: você se profetizar da parte do teu eu, instigado por Satanás, da parte do diabo, você vai dar conta a Deus. Aleluia. Então você não brinca com Deus. Se um profeta quiser entregar o recado de Deus, deixa ele entregar, porque aí você está livrando as suas costas. Mas se ele entregar algo que não é de Deus, ele vai dar conta. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma certa vez, eu fazendo um trabalho, me perseguiram, falaram de mim, e o pastor me retirou do trabalho, e falou um monte de coisa, entende? Eu falei: isso aí é verdade, pastor? E eu fiquei muito chateado, saí daquela igreja e fui embora, não voltei mais. Eu falei: Deus, não volto mais aqui não. Mas Deus não mandou eu sair. Deus não tinha mandado eu saí porque eu fiquei aborrecido. E eu subi no telhado da casa do meu pai e fui orar. E fiquei em oração, orando. Eu estava orando bastante. Quando foi uma hora, Deus me mostrou uma mão indicando um caminho para mim e disse: volte da onde você saiu. Sabe o que eu fiz? Fui lá no pastor, pedi perdão e voltei para a igreja. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Se eu sair da vontade de Deus, será que as coisas vão dar certo para mim? Não dá certo para mim e não vai dar certo para ninguém. Você tem que andar na vontade de Deus, nos planos de Deus. Nós fazemos muitos planos, não é? Nós fazemos muitos planos, mas, aleluia, os nossos planos têm que ser confirmados pelo Senhor. Aleluia. Se o Senhor não confirmar os nossos planos, sai fora, irmão. Aleluia.
Porque nós precisamos da bênção de Deus. No reino de Deus, as coisas funcionam de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Isto é, se você está para tomar uma decisão, coloque diante de Deus. Se você quer sair da tua igreja e ir para outra, coloque diante de Deus. Espera Deus te ordenar. Porque muitos estão fazendo coisas que Deus não ordenou para fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos já aprenderam que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Como já falei no vídeo anterior, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Mas você tem que permitir ele guiar a sua vida. Ele não vai guiar a sua vida se você não permitir. Ele vai deixar você fazer o que você quiser, para que você aprenda com seus erros. Você vai quebrar a cara. Um dia, quando você, aleluia, se conscientizar que você tem feito muitas coisas que Deus não tem permitido, e você errou, deu errado, ele vai esperar você voltar atrás. E aí sim, com a sua permissão, ele vai guiar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez, eu estava orando, numa das reuniões que eu fiz no lar, lá no Rio das Pedras, e chegou uma irmã com um nenenzinho muito magrinho mesmo. Ninguém pegava aquela criança no colo, de tão magrinho que ele era. Ele estava doente, ele estava com a doença incurável, e o médico disse: mãe, leva seu filho para casa, porque não tem jeito mais, já fizemos tudo por ele, e ele vai morrer. E aquela mãe levou a criança na reunião aonde nós estávamos ajudando lá no Rio das Pedras. E eu falei para aquela irmã: Deus vai curar seu filho, não se preocupe, Deus vai curar seu filho. Porque eu me lembro que antes dela trazer o menininho magrinho, ela veio na reunião sem a criança, que a criança estava internada, e nós oramos pela criança, e Deus fez o rebuliço, e o médico mandou ela levar a criança. Foi isso que aconteceu. E nós olhamos aquela criança, Jesus curou aquela criança, e passou a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana. Quando foi um dia, aquela mãe voltando na reunião, todo mundo queria pegar aquela criança. O menininho começou a engordar e ficou gordo e bonito. Hoje deve ser um homem já, feito, não sei. Mas aquele menino ficou uma bola de gordo. Jesus curou aquela criança. Aquela criança tinha uma enfermidade que eu não sei se era câncer no sangue ou um câncer, uma coisa muito horrível estava naquela criança. Era um câncer, não me recordo se era no sangue, aonde que era, se era na cabeça. Me parece que era alguma coisa horrível, eu não me recordo. Mas Jesus curou aquela criança, porque Ele é o Senhor que te sara. Se você tem uma enfermidade, seja lá qual for, Jesus vai te sarar. Busque a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, que Jesus te cura. E eu quero também contar que uma vez me chamaram para pregar numa Assembleia de Deus. E nós fomos pregar naquela igreja. E eu me lembro que na hora que eu estava orando pelos enfermos, Deus me deu uma revelação, que eu via o pastor da igreja andando por uma estrada. De repente ele caía e começava a se debater. E eu falava: o que eu estou vendo? Que negócio é esse que eu estou vendo? Era o pastor da igreja. Então eu usei de sabedoria e falei: Deus está me mostrando um homem que ele tem ataque epilético.
ele cai no chão, ele tem epilepsia. E eu não esperava que aquele pastor ia levantar a mão, mas ele humildemente levantou a mão. E nós oramos pelo aquele pastor e passou uns tempos, Jesus levou ele. Mas eu me lembro que uma irmã depois veio me contar a história daquele pastor, que aquele pastor era saudável. Não acontecia nada com ele não tinha isso, não. Mas, com o passar dos anos, ele adquiriu essa enfermidade. Te pergunto, o que aconteceu com esse pastor? O que esse pastor fez que ficou com esta enfermidade? O que ele fez? Eu não sei, Deus não me falou. Mas eu soube que dali uns meses, passou um tempo, Deus recolheu ele. E é essa história que eu tenho para contar. Mas eu digo para você, há muitos pastores doentes, impedidos de ministrar, de cuidar do rebanho. O que está acontecendo com esse pastor? O que ele fez para ficar doente assim? Ora, eu já falei que Deus cura através da nossa obediência. Se você obedecesse Deus, Deus vai curar a sua enfermidade. Aleluia! Eu me lembro que quando eu falei para aquela mulher que caiu endemoniada, ela veio perguntar para mim por que eu caio endemoniada toda vez que eu vou na Universal. Eu disse para ela que se a casa estiver limpa, o diabo não vai querer casa limpa. O diabo fica na casa suja. E ela nunca mais voltou nas nossas reuniões. Por quê? Porque ela queria viver na igreja com a casa suja. Se a tua casa estiver suja, seja lá você pastor ou membro de igreja, você vai ficar doente. Porque Deus castiga aquele que Ele ama. Você faça um concerto com Deus. Você está com a enfermidade e nunca fica curada, e nunca você fica curado. Chega mais perto de Jesus e fala com Ele: Jesus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero parar de fazer isso que eu estou fazendo. E Jesus vai te curar. Porque muitas enfermidades estão por rebeldia. Crente desviado, não é verdade? Crente desviado, aí Jesus ama e quer salvar ele, colocou a enfermidade, ele vai ter que retornar. E muitos dentro da casa de Deus estão enfermos porque estão em pecado, estão em erro. E eles não param de errar, eles continuam errando, e vai errando por toda a vida, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que está escrito lá em Atos, capítulo 11, versículo 27 e 28, que diz: Naqueles dias alguns profetas desceram a Jerusalém, a Antioquia. Apresentou-se um deles chamado Ágabo, o qual começou a anunciar por meio do Espírito Santo que estava para vir uma grande fome sobre a terra. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Isto está escrito na história. No período após Cristo, no ano 41 a 54, um período de fome. O período, aliás, foi de 49 a 50, um ano de fome naquela região. Mas o profeta avisou, não é verdade? E isso aconteceu. Deus está usando nesses dias. E tem muita postagem no YouTube de vídeo de homens, de mulheres, avisando das calamidades que estão para vir, e a palavra de Deus está se cumprindo, que também está escrito na palavra de Deus. Porque muitos não leem a palavra de Deus, Deus fala com os profetas, eles colocam no YouTube para você ver. Está sendo avisado. Na África tem um grande profeta que Deus está usando, David Warren. Deus está usando muito esse profeta, já veio até aqui no Brasil, e Deus está usando muito ele, avisando, e muitos não estão dando crédito,
Mas quem é que dá crédito à palavra de Deus? Aleluia! Quem é que dá crédito? Quem crê, quem ama Jesus. Quem ama Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não ama a Deus não quer saber da palavra de Deus, porque ele está no pecado, ele ama o pecado. Quem ama o pecado não ama a Deus. Deus não me chamou para amar o pecado, Deus me chamou para amar a Ele. E aqueles que amam a Ele, obedecem a palavra dEle. Se você está ouvindo alguma profecia, uma visão, uma revelação que foi dada através de um vaso de Deus, ouve, dê atenção. Dê atenção. Se você não sabe discernir, dê atenção, não vai te fazer mal nenhum. Porque Deus está avisando, porque o fim está próximo. Que Deus te abençoe.